Olá, rapaziada, bem-vindos a mais uma aula do canal. E hoje vamos aprender como consumir uma API usando o Web Client no Spring. Se você já usou o REST Template, então você vai conhecer aqui uma alternativa mais moderna e reativa, já que o REST Template está atualmente depreciado. Mas antes, vamos entender que por que o Web Client ele é considerado mais moderno, tá? Então, o REST Template funciona de forma bloqueante e assíncrona, e síncrona, perdão. Ou seja, quando você faz uma requisição HTTP, a thread que executa essa chamada, ela fica esperando, aguardando essa resposta. Isso é o que chamamos de bloqueio, tá? Mas o que é essa thread principal? Em aplicações web, cada requisição é tratada por uma thread. Então, a thread principal é aquela que está encarregada de processar a lógica da requisição. Então, se ela fica bloqueada esperando uma resposta externa, como de uma API, ela não pode atender outras requisições, o que vai limitar aí a nossa aplicação, tá? Em questão de escalabilidade. Com o Web Client, a gente já trabalha com fluxos assíncronos, ou seja, ele dispara uma requisição e continua executando outras tarefas enquanto aguarda a resposta. Então, quando a resposta chega, ela é tratada de uma forma reativa, sem travar a thread. Isso permite que sua aplicação seja muito mais eficiente e escalável. Mas vamos entender aqui como funciona, como configurar, tratar respostas e erros na prática, construindo um sisteminha, tá? Um pequeno sistema aí para validar CPF via uma API externa, tá? Como eu falei a vocês, o WebClient é uma classe do nosso Spring Web Flux, que vai permitir fazer chamadas usando o protocolo HTTP de forma reativa e não bloqueante. Então, ele vai substituir o REST template, tá? Que está depreciado. E é ideal para nossas aplicações mais modernas, tá? Porque essas aplicações modernas precisam de alta escalabilidade e desempenho, o que o Web Client nos entrega. Primeiramente, vocês vão acessar aqui o site do start.spring.io para construirmos aqui um projeto Spring, tá? Eu vou deixar esse nome aqui mesmo, não importa. Vamos usar a versão 21 do Java, a versão mais estabilizada atualmente do Spring Boot, que é 3.5.5, projeto Maven, e aqui nós vamos adicionar uma dependência web, tá? Então vamos clicar aqui em Generate, vocês vão extrair lá o seu projeto, tá? Ele vai vir no arquivo .zip, vão extrair e vão jogar aqui na sua IDE, tá? Estou utilizando aqui o IntelliJ. Vamos abrir aqui o nosso .xml e vamos adicionar outra dependência aqui, que é o Webflux, tá? Vou copiar e colar aqui. Então a dependência é essa aqui, tá? Spring Boot Starter Webflux. Vamos dar um Maven Reload aqui, para que possa ser carregado a nossa nova dependência. A gente pode conferir aqui, Maven, Demo, Dependencies, e a gente pode ver aqui que a gente está com aqui nossa dependência do Webflux. Nós agora vamos conhecer aqui a nossa API que vamos utilizar para consultar se um CPF é válido ou não. Então, a API é essa aqui, tá? Vocês vão acessar aí api.invertitexto.com. Vocês vão se cadastrar, eu já estou aqui com a minha conta, tá? E aqui vocês vêm em tokens e vão criar um novo token, certo? E aqui eu vou colocar aqui consulta CPF. Aqui eu só vou marcar a opção Validator CNPJ. Só isso aqui. E vou apertar em criar. Então, tá aqui o nosso token, tá? Então, vocês devem copiar esse token e guardar no lugar seguro, porque é a única vez que você verá. Assim que você sair dessa página aqui, esse token ele não vai ser excluído, né? Mas vocês não estará mais visível para vocês copiarem. Então, vou copiar aqui e vou jogar no bloco de notas. Pronto, joguei aqui no meu bloco de notas e vou sair aqui. Agora nós vamos utilizar essa API, esse token, perdão, para fazer uma consulta aqui. Copiei o token, vou colocar aqui meu CPF e vou colocar o tipo CPF. Vou executar e aqui ele nos trouxe um status 200 OK e trouxe aqui o formato JSON, dois campos. O valid, que é um booleano, no caso ele retornou true para o CPF, e o CPF formatado. Se a gente passasse, por exemplo, sem os pontos e sem o hífen, ele trazia o CPF aqui formatado, tá? Mas como a gente já tinha passado formatado, isso fica indiferente. Nossa missão agora é criar uma classe lá no nosso projeto para que represente a resposta dessa API. Então, no caso, nós teremos que criar dois atributos, que é um booleano valid e uma string formatted. Então, vamos lá para a nossa IDE. Então, aqui eu vou criar um pacote entity não, colocar um model aqui. A gente não vai salvar em banco de dados, tá? Mas eu vou usar aqui um estilo de arquitetura em camadas. Então, o nome da nossa classe vai ser API Response.
que é a resposta da nossa API, tá? E aqui nós vamos criar os dois campos, tá? Que é o private boolean valid e o private string formatted. É isso? É isso. Aqui vamos criar um construtor que receba somente essa resposta aqui do boolean e criar aqui os nossos getters e setters, tá? Agora vamos criar aqui um pacote service para que possamos criar aqui a nossa classe de serviço para consultar essa API. Nós vamos chamar aqui de CTF Service. Vamos anotá-la com @service para dizer para o Spring que essa aqui é uma classe de serviço e aqui vamos usar o nosso web client. Então, vai definir aqui o nosso web client, tá? Então, private final web client, chamar de web client, e aqui vamos inicializá-lo no construtor. Então, no construtor ele vai ser um pouquinho diferente. Antes de inicializar no construtor o nosso token, tá? O private final string token é igual a... Nós vamos copiar o nosso token lá no nosso bloco de notas. Isso aqui, rapaziada, está hardcode, tá? Ou seja, nós não podemos aqui colocar um dado tão importante na nossa aplicação como um token, por exemplo, diretamente no código. Mas deveria estar num application.properties através de variáveis de ambiente. Mas, para não complicar aqui a nossa vida, o objetivo da aula é apenas demonstrar como consumir uma API e eu vou deixar aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem usar esse token, vocês não vão conseguir usar porque após essa aula eu vou excluí-lo. Mas agora vamos criar o nosso construtor aqui. Então, nós vamos utilizar o builder, tá? Para inicializar aqui nosso construtor. Então, vem aqui, public, cpf service, web client, ponto, builder, e chamar de web client builder. Web client, opa, web client builder. E aqui, dentro do nosso construtor, nós vamos definir a nossa base, nossa URL base da API que será consumida, tá? Então, a gente tem aqui this, ponto, web client, vai receber webclient.builder, ponto, easy URL, tá? E aqui nós vamos passar uma URL base lá, sem passar o nosso CPF aqui, tá? E aqui no final a gente vai dar ponto .builder, tá? Então aqui nós vamos lá na nossa API novamente para pegar essa URL base, tá? Então veja aqui a URL base, ela começa aqui em HTTPS e vem aqui até validator. Daqui para frente são os nossos campos que passamos que ele passa no parâmetro, tá? Que no caso é o token, e o valor, que no caso é o CPF, e o tipo de consulta, que é o CPF. Então, a gente vai colar essa parte aqui e vai colar aqui na nossa URL base. Então, essa aqui é a URL base, é onde todas as consultas iniciam. Agora aqui nós vamos criar o nosso método que vai consumir a API e vai retornar um mono, tá? Que é um objeto reativo. Um mono, ele pode retornar 0 ou 1 elemento. Como estamos consultando o CPF, e CPF é único, tá? Nós só podemos retornar no máximo um CPF ou 0. Tá vendo aqui public, objeto mono, e aqui a gente passa dentro do nosso generics a classe que deve ser retornada, tá? Perdão, tô rotando aqui, que no caso é o nosso módulo lá, que é a nossa resposta, tá? Que é a API response. Então, deixa eu importar aqui um ano. E eu vou chamar esse método aqui de validated CPF. Aqui, dentro do nosso método, eu vou passar uma string CPF. Aqui a gente vai dar um return, tá? Em this.webclient.get e vai realizar aqui uma requisição get, tá? Ponto URI. E aqui dentro da nossa URI, a gente vai passar a montar nossa URI, tá? Com os parâmetros, no caso lá é o token, o nosso valor, que é o CPF, e o tipo de consulta, que é o tipo CPF. Então aqui, entre aspas também, tá? A gente vai passar aqui, deixa eu ver lá como é. É dessa forma aqui. Então, interrogação, token, e aqui nós passamos o nosso token, tá? Então, é igual. E aqui nós vamos passar a nossa variável token. A gente pode passar entre chaves aqui. Então, passa lá o nosso atributo token. Na verdade, eu vou deixar aqui em minúsculo. Vamos dar um e comercial, não é isso? E comercial, value, que aqui vem o nosso CPF, correto? Correto. E comercial, type, igual a CPF. E aqui nós vamos passar agora o nosso CPF. Vamos passar aqui entre chaves,
entre chaves. E aqui no final a gente vai passar os dois campos que serão preenchidos aqui entre chaves, tá? Que no caso é o nosso token e o nosso CPF. Agora nós vamos dar aqui um ponto retrieve, tá? Esse retrieve aqui, esse método vai executar a requisição e vai nos trazer a resposta, vai obter a resposta. E por último aqui, um body to mono, tá? Body to mono ele vai converter o corpo da resposta que ele obteve ali no retrieve para a classe desejada. No nosso caso aqui, nós queremos converter para a nossa classe API response.place. No final a gente vai dar um flat map, tá? Vou chamar aqui API response. Vamos abrir chaves. E aqui o FlatMap ele vai transformar o resultado de forma reativa. Então, eu vou fazer aqui uma verificação se a nossa API response ela é válida. Opa, valid. É porque o nosso get aqui, no caso, ele está sendo inválido, mas eu vou mudar aqui para get valid, tá? Então, se a nossa resposta da nossa API ela for válida, a gente pode dar aqui um salt CTF válido. Ainda poderia fazer com log, tá? Mas vou fazer aqui com salt mesmo, system out println. E se não for válido, a gente vai lançar aqui. Pode ser uma exceção, pode ser apenas um salt também, tá? Tá vendo aqui salt CPF inválido. Lançar a mensagem e lançar aqui um mono erro, tá? Mono erro. E aqui nós vamos criar uma exceção personalizada. Então, invalid CPF exception. Claro que nós não temos essa exceção personalizada, tá? Mas nós vamos criar. Então a gente vai passar aqui a mensagem CPF válido. Então, vamos criar aqui o nosso pacote exception e criar a nossa exceção personalizada, tá? Que é invalid CPF exception. Agora é só importar aqui a nossa classe. Pronto, apagar isso aqui. Então aqui ele está dando erro porque tem que esqueci, né, de adicionar o return aqui. Se nosso objeto ele for válido, a gente dá aqui um return mono.just e retorna o nosso próprio objeto aqui, que é o API response, tá? Da nossa classe lá que criamos. Nossa classe de serviço está pronta. Pronto, feito isso, agora vamos criar aqui o nosso controller, tá? A última fase aqui do nosso código. Então, nosso controller, vamos criar aqui o nosso CPF controller. Vamos anotar com este controller. E aqui vamos injetar o nosso CPF service, tá? Eu vou usar aqui o autowired para injetar private CPF service, chamar de service. Agora vamos criar aqui o nosso método get, tá? Vai ser um get method. E eu vou passar aqui um barra validated. É assim que se escreve, não é isso? Esqueci. Cadê? Validated. No caso aqui, o validated barra CPF. E aqui, vamos criar aqui o nosso método. Ele tem que retornar o mesmo que retornamos lá no nosso CPF-CS, tá? Que no caso é um mono. Nosso API response. Deixa eu importar aqui essa classe. E chamar de validated CPF. E aqui também passamos um CPF, tá? Mas vamos usar a anotação aqui, request para que possamos passar esse CPF lá diretamente na requisição, na URL, tá? Então aqui string CPF e retorna aqui service.validated, passando aqui o nosso CPF. Agora é rodar esse código e ver se está funcionando. Vamos aqui rodar, esperar aqui, tá? Carregar. E aqui ele startou a nossa aplicação, tá? Em 4 segundos. Inicializou aqui o nosso, cadê? Nosso Tomcat na porta 8080. Então vamos usar aqui o nosso próprio navegador para que possamos fazer esse teste.
Eu vou copiar aqui esse CPF aqui e vou chamar aqui http dois pontos, barra, barra, localhost, validated, CPF, dá uma interrogação, CPF igual a esse valor aqui, tá? Ó, e vamos dar um Enter. E aqui, veja que ele nos retornou true e o nosso CPF formatado. Vamos lá no nosso, aqui no nossa requisição, veja que ele nos retornou aqui CPF válido. Agora vamos passar aqui um CPF inválido, tá? Passar aqui, por exemplo, 48. Deixa eu ver. Então, já retornou aqui uma mensagem CPF inválido. Então, veja que ele está dando aí CPF inválido. Então é isso, pessoal. Agora vocês sabem como construir uma API de forma moderna e reativa com o Web Client. O Web Client é uma ferramenta poderosa para quem quer escalar aplicações sem preocupar com bloqueios de thread. Então, se você curte essa aula, deixa o seu like, compartilha aí com seus colegas e comenta aqui embaixo se quer ver mais conteúdo sobre Webflux ou APIs externas.